Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos novamente reunidos para mais um estudo sobre os trabalhos de Hércules. E hoje vamos colocar o sexto trabalho para o nosso estudo e compreensão. Vamos começar com as frases que sempre se aprofundam à medida que a gente vai caminhando nessa jornada. Hoje, especialmente, essa primeira frase: não peça a Deus para guiar seus passos, se você não está disposto a mover seus pés. Ela vai ter um sentido bem amplo quando terminarmos o estudo. Através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. O sexto trabalho de Hércules, ele é vivido na energia de Virgem. É a constelação que no momento está regendo o nosso tempo cronológico, o nosso tempo físico. O elemento da energia de Virgem é a Terra, o seu regente é Mercúrio. A anatomia que é regida por Virgem são os intestinos, o fígado, pâncreas, vesícula, plexo inferior e intestino superior. A palavra-chave dessa energia é eu analiso. A frase-chave é eu analiso. A palavra-chave, praticidade. E nós temos, como todas as características do signo, ou seja, da energia. Temos as características positivas: diligente, estudioso, científico, metódico, discriminativo, apurador dos fatos, exigente, asseado e busca a perfeição. Nas características menos positivas a serem transformadas, temos crítico, mesquinho, melancólico, egocêntrico, tem medo de doença e pobreza, difícil de agradar, pedante e cético. Hoje, mais do que nunca, a gente vai compreender melhor como a gente transforma essas energias menos positivas em energias positivas. A polaridade, como eu já expliquei numa aula passada, a energia é a mesma, dependendo do espaço onde a gente se coloca. Imaginemos que a energia seja uma linha reta, dependendo se você está no meio, no início ou no final, é onde você está polarizado nessa energia. Então, numa mesma energia, por exemplo, numa mesma linha, onde a gente possa ter uma pessoa exigente no extremo, nós teremos no outro extremo, no extremo oposto dessa energia, uma pessoa permissiva, de um lado a outro da energia. Não existe nem melhor e nem pior, existe o local onde a pessoa está polarizada, ok? Só que a gente qualifica alguns espaços dessa energia como melhores e piores, e sempre tende a trabalhar o que for pior, transformando em nós para o melhor. A energia de Virgem é aquela energia reflexiva e analítica. É aquela energia que vai estudar tudo aquilo que foi criado, vai analisar essa criação e colocar essa criação de uma forma que você possa, que a humanidade ou o ser individual possa utilizar essa criação da melhor forma possível. Ela é analítica, é uma energia que faz com que a gente aproveite tudo
tudo que nos é disponibilizado da melhor maneira possível. Ela encontra essa melhor maneira possível para que você tenha uma otimização nesse uso, tá? Esse é o maior trabalho. Ela transforma tudo que é instinto, tudo aquilo que é uma ação impensada da pessoa, ela torna na razão. É a ordem atuando sobre o caos. É aquela energia que reorganiza, que rotula, que coloca tudo, como o pessoal costuma dizer, tudo no abecedário, A, B, C, tudo certinho, né? Faz aquela ordem analítica. A energia de Virgem traz dedicação e humildade em seu núcleo. Porém, né, até chegar nessa dedicação e humildade tem um longo trabalho, porque toda essa análise do início faz com que seja uma energia que a princípio pareça dura, parece que ela é uma energia mandona, né? É assim e tem que ser assim. Virgem busca a perfeição, quer sempre atingir o melhor através da persistência e da determinação. Então, o que é a energia de Virgem? Por exemplo, são aqueles seres, vamos colocar em termos de profissões, é aquele pianista, que para ele chegar à sua máxima expressão, ele treina durante horas e horas, todos os dias. Essa é a energia que leva a pessoa a esse tipo de comportamento. Virgem é uma energia altruísta. Ajudar, servir e cuidar é o que traz prazer para essa energia. Sempre desejando ser prestativo, sempre procurando ensinar as pessoas a viverem da melhor forma possível. E novamente eu repito, às vezes a gente se engana porque se expressa de uma forma diferente, de uma forma mais autoritária. Eu digo a gente porque este é o meu signo, esta é a minha energia. Então esta é uma briga constante. A forma de você se expressar mais radical, mais simples, mais analítica, faz com que você torne um perfil mandão mesmo. As pessoas acham que você é mandono. E na essência, ela é aquela que cuida do caos. Então, onde essa energia chega, que está tudo desorganizado, a tendência é ela colocar em ordem. Tá? É aquilo que torna prático. Tudo que é complicado, todo trabalho que é complicado, onde chega essa energia de Virgem, ela faz circular e a coisa se torna simples. O mecanismo se torna simples. A resistência das pessoas nem sempre é tão simples, tá? Quando a gente trata com essa energia, muitas vezes a persistência e o perfeccionismo são considerados como negativos, porque existe uma acomodação muito grande das pessoas. Essa energia está vinculada ao 7º raio, que é o ordem e organização. Como é um dos raios mais elevados, o perfeccionismo, né, não é uma das vertentes mais comuns das pessoas. Então é uma energia que causa bastante adversidade. Existe uma história que Deus, quando estava montando os signos, ele tinha todos os anjos com os nomes dos signos. E ele foi chamando anjo por anjo e a cada um ele deu uma atribuição. Então, para ficar mais simples a expressão dessa energia, a esse anjo ele disse: a ti, Virgem,
peço que empreendas um exame de tudo o que os homens fizeram à minha criação. Terás que observar com perspicácia os caminhos que percorrem e deve lembrá-los de que seus erros me fazem sofrer. Através de teus olhos críticos, minha criação será vista e aperfeiçoada. Para que assim o faças, eu te concedo o dom da pureza. E Virgem retornou ao seu lugar. É uma energia que busca a pureza, não a pureza no sentido daquilo que a gente conhece aqui, da beleza, da simplicidade, não, é a essência, aquela pureza criada por Deus, a simplicidade. A regência do signo de Virgem, da energia de Virgem, ela mora na casa 6. Ela rege o trabalho, a saúde e os nossos hábitos diários. Quando na profissão, ela rege tudo aquilo que a gente trata com terceiros. Trabalho, empregados, estudos, tudo aquilo que a gente se relaciona com terceiros, né? Dependentes e animais de estimação também. A alimentação, a higiene e as doenças. Virgem, a energia de Virgem é um eixo de cura. Então essa energia procura muito manter esses 3 itens fundamentais na sua vida. E ela tem um relacionamento, ela diz respeito também aos tios e às tias nessa casa. Naquela tabelinha aleatória que nós montamos do João Luiz, nós pudemos observar que no último item, nós temos no nó do sul dele, como nós já estudamos anteriormente, é a dependência dele. O nó do sul é aquilo que a gente já viveu, por aquilo que a gente já passou, mas infelizmente deixamos de cumprir ou de aproveitar esse ensinamento em profundidade. Então ele vive, o João Luiz, esse nó do sul, nesse trabalho, nesse 6º trabalho, e vai vivê-lo na casa 4, tá? Que, se a gente recordar, a casa 4 é a casa que diz respeito às nossas raízes, à nossa família, aos nossos parentes mais próximos, ao relacionamento com a mãe. Então, tudo que diz respeito a este trabalho, ele vai viver nessa casa. No trabalho passado, em Leão, nós vimos a força que essa energia de Leão tem, essa capacidade de ter o domínio sobre a personalidade, sobre os nossos corpos materiais. Nós chegamos no momento em que, depois de conhecer cada um dos nossos corpos e as energias que neles figuravam, nós fomos percebendo que nós somos uma composição de mente, emoções e ações do nosso corpo físico. E que, dependendo da nossa própria consciência, de como nós tratamos isso, é a nossa ação perante o mundo e perante as outras pessoas. Nesse 5º trabalho, nós percebemos que já temos energia suficiente para nos apoderarmos dessa personalidade e colocarmos esse trabalho, essas energias, esses corpos a serviço do trabalho maior, que é o trabalho que a gente vem sentindo através da intuição, que é o nosso trabalho de vida, que é originado na nossa alma. Enquanto esses corpos da personalidade estão soltos, sem a energia da alma, normalmente eles produzem mais desastres do que acertos. Porque
porque eles estão baseados apenas no nosso mundo físico, nas impressões do mundo físico. E na verdade, nós somos espíritos e temos que ter essa intuição da alma para nos conduzirmos de forma mais adequada. Então, só quando nós capturamos essa nossa personalidade e colocamos a serviço do trabalho a ser realizado pela nossa alma, é que esses corpos servem ao plano evolutivo, e isso traz na nossa vida física uma tranquilidade, traz paz, traz motivação, porque a gente está seguindo o caminho que nos foi traçado há bastante tempo. Com isso, nós chegamos no 6º trabalho, que é apoderando-se do cinturão da união, vivido na energia de Virgem, como a gente viu. Nesse trabalho, nós temos a energia, o homem que conscientiza-se de que latente em seu ser está o Espírito Infinito, que para além da alma, ele consegue perceber que existe dentro dele uma força maior que o anima. A tarefa é alinhar-se com esses níveis superiores, alimentando ideais e potenciais elevados. Como a gente desenvolve isso? Através da energia interna do amor. Como a gente faz isso? Superando o antagonismo com o sexo oposto e estar acima das dualidades. É um trabalho bastante delicado e difícil. O que representa esse trabalho? Ele vai nos ensinar a viver o amor. Nós, no plano da personalidade, temos o amor-paixão, que é aquele amor onde a gente tem posse pela pessoa, onde a gente quer conduzir a pessoa, onde você exige que a outra pessoa também corresponda àquilo que você está oferecendo, seja ele quem for, marido, filho, enfim, qualquer tipo de amor. E o amor onde a gente quer chegar é o amor-sentimento, é o amor desses corpos da personalidade, porém, eles já são instruídos, intuídos e alimentados pela nossa alma. Esse amor aprofunda-se, passa a ser o amor-sentimento, que é onde nós vamos chegar neste momento através desse trabalho. E temos ainda o amor, que é o último amor, que é o amor-sabedoria, que é já nas dimensões superiores, de alma e espírito, que a gente não tem ainda muita informação de como ele se processa, tá? Como a gente vai viver e desenvolver, perceber esse amor dentro de nós? Porque ele existe, ele precisa ser desenvolvido. Todas as vezes que a gente fala em amor, a gente lembra da sexualidade, da divisão sexual, das polaridades diferentes que existem aqui. Nós já vivemos isso no trabalho sobre o touro. E quando Hércules chega nesse trabalho, ele também está muito seguro de si, por ter dominado a personalidade, ou seja, matado o leão de Nemeia, ter conseguido fazer uma proeza tão grande. Mas essa aventura passa a ser diferente e bastante forte. No primeiro trabalho, no trabalho de Creta, ele conseguiu, de uma certa forma, levar, essa energia, conduzir a energia sexual através do touro para um lugar seguro e entregar aquela energia para os portadores, que no caso seria a sua alma.
Lá nós aprendemos o quê? Que essa energia sexual é a energia criadora, é a energia de movimento, é o que cria tudo. Então muitas vezes nós vamos ter que trabalhar com ela para aprender a redirecionar toda essa energia dentro de nós. Nesse trabalho nós descobrimos lá no Touro de Creta que a energia abaixo do umbigo ela é muito criativa, poderosa, podendo ser utilizada para muitas finalidades além do puro prazer físico. A promiscuidade pode trazer muita dispersão de energia criativa, quando o sexo é usado para obter seu próprio prazer e como instrumento de posse do seu par. Descobrimos que a energia criativa deve ser entregue a núcleos superiores para ser usada de forma sábia. Isso Hércules já fez. Então, subentende-se que a gente já tenha conseguido de uma certa forma trabalhar com isso. Nessa etapa, a gente vai aprofundar esse trabalho. Lembrando que no Touro de Creta, a gente estava na fase preparatória. Então, o que a gente estava aprendendo lá? A gente estava aprendendo a descobrir as ferramentas internas que nós tínhamos e como a gente poderia trabalhar com essas energias, com essas ferramentas, para que a gente pudesse conduzir essas energias de formas adequadas. Aqui, neste trabalho, já no Leão de Nemeia, e neste trabalho, como eu expliquei na aula passada, nós já passamos das provas preparatórias. Nós entramos nas provas e lutas. Então, esses trabalhos, esses dois trabalhos do Leão de Nemeia, o cinturão e os dois próximos trabalhos, o que vai acontecer? Nós vamos ser testados. O nosso ser interno vai se aproximar. Muitos vão poder perceber isso, outros não. E vai testar, literalmente, o exercício e o cumprimento dessas tarefas. Para ver em que nível de amadurecimento nós nos encontramos, como nós estamos conduzindo esse trabalho. Vocês podem perceber que eu falei no princípio da energia, que ela era analítica, perfeccionista. É exatamente o que nós precisamos nesse trabalho, um trabalho minucioso e interno. Esse é um nível que nós vamos trabalhar nessa energia agora. Mas esse trabalho, ele é feito também nos nossos níveis mais internos, na nossa alma e no nosso espírito. Só que isso, ele se desencadeia de uma forma não consciente para nós, à medida que nós, conscientemente, com os nossos corpos materiais e a nossa alma, resolvemos fazer esse trabalho. Resolvemos fazer em nós essa mudança de polaridades, tá? Sempre quando nós temos em nós a necessidade ou a intenção, a aspiração de evoluirmos, de mudarmos de ponto, de crescermos, tudo, a espiritualidade, todos os nossos centros, os nossos corpos, vamos dizer assim, espirituais, a nossa alma, nosso espírito, a nossa mônada, trabalham para que a gente seja vitorioso nisso. Mas a consciência tem que partir daqui. É aqui, materialmente, que nós podemos escolher que caminho seguir. O que eu estava colocando, seremos colocados de forma bem clara diante do antagonismo e assim percebemos a separatividade básica
a ser resolvida a partir do plano físico. Ok? Vocês vão entender o que é esse antagonismo. Eu resolvi hoje mudar, passar primeiro a história para vocês e depois a simbologia, porque ela é bem simples. E passando a simbologia, a gente já consegue estabelecer direitinho quais são os parâmetros dessa atividade. Então vamos fechar os nossos olhos. Deixa eu trocar assim já. Então vamos fechar os nossos olhos e ouvindo o trabalho, vamos formando imagens para que possamos assimilar. Sexto trabalho, apoderando-se do cinturão da união. O grande ser que presidia invocou o mestre que acompanhava Hércules. O tempo está próximo, disse ele. Como vai indo o filho do homem, que é um filho de Deus? Estará ele preparado para novamente aventurar-se e tentar enfrentar com ânimo um inimigo de uma espécie diferente das demais? Conseguirá ele ultrapassar agora o sexto e grande portal? E o mestre respondeu: sim. Ele se assegurou inteiramente de que quando a palavra fosse emitida, o discípulo iniciaria seu novo trabalho. E isso ele disse ao grande ser que presidia, na câmara do conselho do Senhor. E então a palavra foi emitida: levanta-te, Hércules, e atravessa o sexto portal. Outra palavra semelhante foi emitida, embora não para Hércules, mas sim para aqueles que habitavam as costas do grande mar. Eles escutaram e ouviram. Naquelas praias vivia a grande rainha, que reinava sobre todas as mulheres do mundo então conhecido. Elas eram suas vassalas e guerreiras ousadas. Em seu reino não se encontrava nenhum homem, só as mulheres, reunidas em torno da sua rainha. No templo da lua, elas adoravam diariamente e lá sacrificavam a Marte, o deus da guerra. De volta de sua anual visita aos abrigos dos homens, elas chegavam. E nos arredores do templo, elas aguardavam a palavra de Hipólita, sua rainha, que estava nos degraus do elevado altar, envergando um cinturão que lhe fora dado por Vênus, a rainha do amor. Este cinturão era um símbolo de unidade, conquista através da luta, do conflito, da aspiração, um símbolo de maternidade e da sagrada criança para quem toda a vida humana está verdadeiramente voltada. Ouvi dizer, disse ela, que está a caminho um guerreiro, cujo nome é Hércules, um filho do homem e, no entanto, um filho de Deus. A ele devo entregar este cinturão que uso. Deverei obedecer às ordens ou deveremos combater a palavra de Deus? E enquanto ouviam suas palavras e refletiam sobre o problema, novamente foi passada uma informação, dizendo que ele se havia adiantado e estava lá, esperando fora, para tomar o sagrado cinturão da rainha guerreira. Hipólita, a rainha guerreira, dirigiu-se ao encontro do Filho de Deus, que era igualmente um filho do homem. Ele lutou com ela, combateu-a, e não ouviu as palavras sensatas que ela procurava dizer. Arrancou o cinturão, somente para deparar-se com as mãos dela, estendidas e oferecendo-lhes a dádiva, oferecendo o símbolo da unidade e do amor, do sacrifício e fé.
Entretanto, tomando-o, ele a feriu, matando quem lhe dera o dote que ele estava exigindo. E enquanto ele estava ao lado da rainha agonizante, consternado pelo que fizera, ouviu seu mestre: meu filho, por que matar aquilo que é necessário, próximo e caro? Por que mata a quem você ama, a doadora de boas dádivas, guardiã do que é possível? Por que matar? Novamente registramos um fracasso. Novamente você não correspondeu. Novamente você não compreendeu. Ou redimirá esse momento, ou não verá mais a minha face. O silêncio caiu, e Hércules, trazendo o cinturão calado ao seu peito, buscou o caminho da casa, deixando as mulheres lamentando, privadas da liderança de sua rainha. Hércules chegou de volta às costas do grande mar. Perto da praia rochosa, ele viu um monstro das profundezas, trazendo presa em suas mandíbulas a pobre Hesione. Seus gritos e suspiros elevavam-se aos céus e feriram os ouvidos de Hércules, que, perdido em remorsos e sem saber o caminho a seguir, dirigiu-se prontamente em sua ajuda, mas muito tarde. Ela desapareceu nas cavernosas faces da serpente marinha, aquele monstro de má fama. Mas esquecendo-se de si mesmo, esse filho do homem, que era um filho de Deus, nadou até o monstro. Voltando-se para o homem rápido, ataque e rugindo alto, abriu sua boca. Descendo até o fundo do túnel vermelho de sua garganta, Hércules buscou Hesione, encontrando-a no fundo do estômago do monstro. Com sua mão esquerda, ele a agarrou e sustentou-a junto a si, enquanto, com sua fiel espada, esforçou-se para abrir caminho para fora do ventre da serpente até a luz do dia. E assim salvou-a, equilibrando, pois, seu anterior feito de morte. Assim é a vida. Um ato de morte, um ato de vida. E assim os filhos dos homens são filhos de Deus. Aprendem a sabedoria, o equilíbrio e o caminho para andar com Deus. Da câmara do conselho, aquele que presidia observava. E de seu posto, ao lado do mestre, ele também o observava. Através do sexto portal, passou Hércules de volta. E vendo isso, e tanto o cinturão como a donzela que ele trazia, o instrutor falou-lhe: o sexto trabalho está completo. Você matou aquela que o admirava, e todo o desconhecido e todo o não reconhecido lhe deu o necessário amor e poder. Você salvou aquela que precisava de você, e assim novamente os dois são um. Medite novamente sobre o caminho da vida, refletindo sobre os caminhos da morte. Vá e descanse. Essa história traz para a gente o antagonismo, né, das nossas ações, das nossas maneiras de se comportar. Hércules e a rainha são as polaridades. Hércules, a energia masculina, a energia positiva, a rainha, a energia feminina, a rainha negativa. A energia ela pode ser chamada também de eletricidade, que é a vivência desde aqui da Terra até a energia cósmica. Ela é a mesma, como eu disse naquele princípio da linha reta, ela é sempre a mesma,
O que difere são os graus onde a nossa consciência está polarizada. No nosso nível aqui de personalidade, as diferenças entre as polaridades são bem acentuadas. No masculino e feminino, até pela configuração do nosso corpo físico, do nosso aparelho reprodutor feminino e masculino, que são bem diversos. Quanto mais elevada é a energia, menos essas polaridades são intensas, mas elas existem. E para a gente conseguir trabalhar isso, nós precisamos reconhecer dentro de nós que existe o princípio da união. Nós temos que nos unir de uma forma completa com essa unidade. A comunidade de Amazonas, vocês perceberam, elas viviam num espaço único de mulheres, onde os homens não entravam. Um corte absoluto na polaridade, feminina para um lado, masculina para o outro. E hoje ainda a gente vive essa diferença, essa guerra entre os sexos, quando na verdade a união é que faz com que a vida flua de uma maneira boa, de uma maneira equilibrada. As nossas vidas de lei sucessiva, de reencarnações sucessivas, uma hora a gente encarna num sexo, outra hora a gente encarna em outro. Para quê? Para que a gente possa viver as polaridades dessa energia nos dois polos. Porque aqui existe aquele preconceito. Toda mulher tem todas as características masculinas e todos os homens têm todas as polaridades femininas. Nós somos um ser completo. O meio onde a gente vive é que faz com que a gente se estremeça numa determinada polaridade, que já é uma tendência interna nossa. A fecundação, que elas iam, em determinada lua, elas iam nessa comunidade masculina para serem fecundadas. É o uso do oposto, é usar o amor como forma de praticidade, como se fosse um elemento para ser utilizado e não para ser compartilhado, que é um comportamento que normalmente se tem diante do amor. O cinturão da rainha guerreira, ele simboliza a união dessas duas polaridades, ou seja, a complementação e o fechamento de um único ser. A entrega do cinturão. A rainha não se dispôs a entregar o cinturão espontaneamente, movida pela sua decisão, mas ela obedeceu à ordem, o que nesse estágio evolutivo já é uma boa qualidade. Então, se nós conseguirmos ouvir o nosso ser interior, e por mais que fisicamente, mentalmente a gente discorde, nós conseguimos obedecer esse ser, é um grande passo que foi dado. Quando Hércules mata a rainha sem necessidade, não compreendeu a tarefa que tinha sido dada para ele. Essa forma inconsciente de agir é para ser subordinada à vontade e à sabedoria daquilo que deve despertar em nós, a nossa realidade interna. O que Hércules fez? Ele chegou e, como ele estava habituado às lutas, a polaridade dele estava rígida, estava forte, ele se sentia forte por causa do trabalho passado. Então ele não teve a paciência, a polaridade oposta, a delicadeza de chegar e ouvir o que ela tinha para dizer. Ele foi simplesmente tomando o cinturão. Com isso, ele erra novamente, como ele fez lá no primeiro trabalho, que ele se descuidou, ele achou que ele podia relaxar e as éguas se soltaram todas e ele teve novamente que começar e fazer tudo de novo. Só que lá ele estava se preparando, ele estava aprendendo.
Aqui ele está sendo provado. E na prova ele errou. Novamente ele matou. Só que, salvamento da jovem, executando uma ação oposta à que acabara de praticar, matar a rainha, ele tem o seu destino redimido. Equilibra seu karma. À medida que o karma é equilibrado em cada ser, as polaridades se equilibram inexplicavelmente. Hércules percebe que cada ato seu se reflete nos confins do universo, em vários níveis da consciência, e que a prática da harmonia equilibra a desarmonia. Aqui a gente para pensar um pouco em tudo aquilo que o Espiritismo fala, que nós temos um karma e a gente tem que se libertar desse karma. Qual o caminho? Por que será que todas as filosofias, ou a grande maioria delas, pede que a gente trabalhe abnegadamente, que a gente sirva desinteressadamente? A gente não tem consciência de qual é o nosso karma passado, de em qual polaridade a gente está enforcado, o que nós estamos devendo para esse plano divino. Nós não sabemos. Então, o que a gente faz? O que é indicado para as pessoas para que elas equilibrem isso? Você tem um débito que você pode saldar com uma ação contrária. Se você ofendeu, se você matou alguém, se você lutou, se você enganou, se você roubou, qual é o contrário disso? O servir abnegado. Quando você serve o outro, quando você serve os reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, abnegadamente, você está se redimindo. Mesmo que a nossa consciência física, material, não saiba, os nossos núcleos internos estão inexplicavelmente sendo equilibrados. Só que para isso precisa a nossa intenção e a nossa mais absoluta integridade. Não adianta se oferecer, se ofertar para um trabalho visando algum retorno material, visando que você seja observado por XYZ, é interno. Se você faz no silêncio do seu ser. E você pode ofertar qualquer coisa, inclusive um trabalho remunerado, como eu já expliquei no outro trabalho. A gente pode executar um trabalho de entrega, mesmo sendo remunerado. Vamos supor que você trabalhe numa farmácia. Existe um plantonista de uma farmácia. Existe o trabalho pelo qual ele é pago. E existe aquilo que ele pode doar, de atenção, de carinho. É por isso que sempre nós somos impulsionados a exercer boas ações. Porque nós temos consciência que todos que estamos aqui, estamos em débito com o karma. Ninguém está aqui a passeio. Todo mundo está liberando alguma coisa. E você é colocado no trabalho, no relacionamento, na família, que vão trazer aquelas possibilidades para você. Então você já começa a olhar a outra pessoa, problema na sua casa, com outros olhos, com outras maneiras de se comportar com ele. Quando você pratica a harmonia, você equilibra a desarmonia. A maior parte dos relacionamentos que terminam em práticas sexuais no plano físico decorrem de ligações feitas no passado, muitas vezes em épocas muito distantes.
esse karma da sexualidade, todo mundo que já estudou um pouco de história sabe que isso sempre foi muito explorado. E esses envolvimentos lá do passado, eles têm que ser equilibrados de uma certa forma. Então tudo aquilo vem agora, nessa época em que o mundo está passando por essa renovação, por essa purificação. Quando as pessoas se relacionam de uma forma promíscua, de uma forma sem responsabilidade, o que elas estão fazendo? Exatamente o contrário daquilo que esse momento que nós vivemos no mundo preconiza. Em vez de purificação, está sendo aumentado o seu karma, os seus vícios e todos aqueles desequilíbrios. Nós estamos criando mais compromissos do que já tínhamos. O dualismo entre as ações atuais e passadas, ele não será resolvido nessa fase do ser humano. Entretanto, entrará numa etapa mais elevada, à medida que formos trabalhando em nível consciente o equilíbrio das características masculinas e femininas, ou seja, depende de nós esse trabalho de união. Depende de nós nos harmonizarmos internamente. Esse amor, ele existe, como eu já falei, dentro de nós. E o cinturão da união é apenas nós trabalharmos para descobrir isso, termos esse contato conosco, querermos amar mais, queremos amar diferente, queremos amar conscientemente, deixando todos aqueles vícios do amor que nós já vimos para trás. Apoderar-se do cinturão da união é apoderar-se do amor que já existe em nós para manifestá-lo para tudo e todos. À medida que a gente descobre que a gente tem esse amor dentro de nós, que nós podemos mudar a nossa maneira de ser através dele, que não é esse amor que a gente costuma ouvir falar dele, a gente descobre que esse ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tem um outro significado. Porque se eu tenho todas as polaridades dentro de mim, você tem as mesmas coisas, você também, a gente chega àquela conclusão: todos somos um. Apesar de todas as nossas diferenças, todos somos um. O que eu sinto, ele sente de uma forma diferente ou inconsciente. E nós vamos chegar num momento onde esses momentos, todas essas polaridades vão estar equilibradas. Se você ainda agride a quem ama e te ama, arrependa-se e humildemente, esquecendo de si, peça perdão e mude sua atitude interna, sua atitude vibrando o amor novamente. Ou seja, você muda aquela atitude que você tinha de um amor agressivo e possessivo, reconhece, pede perdão, você está mudando a polaridade, está equilibrando o karma. Isso eu já comentei com vocês. A gente pode passar. Para o ser humano, há sempre uma escolha, para o bem ou para o mal, dependendo do estágio de evolução e de seu grau de sensibilidade. Sob a influência de Virgem,
a mente, até então analítica e crítica, aquela que colocava tudo nas caixinhas certinha, ela muda para aquela qualidade que as palavras iluminação e revelação melhor descrevem. Então é nessa energia que a gente consegue transformar aquela dureza da energia de virgem, de tudo colocado na caixinha certinha, a gente se eleva e consegue enxergar tudo isso de uma maneira mais iluminada e receber as revelações internas da organização dessa energia. Vocês vão compreender melhor daqui a pouco. Em Virgem, deve-se alargar a mente para uma visão maior, para um princípio ideal de vida, para que se possa trabalhar com mais convicção nas pequenas coisas. No signo de Virgem, servimos e nos empenhamos conscientemente pelo uso correto das energias e das formas. Essa energia traz responsabilidade. Nada me foi dado por acaso, nada foi concebido para a Terra por acaso. Nós temos obrigações a cumprir com aquilo que nos foi oferecido. E Virgem traz esse impulso, sermos responsáveis, trabalharmos por nós e pelos demais, da mesma forma. A tarefa a ser desenvolvida, como nós já falamos, é o amor sentimento. Em Virgem deve acontecer a transformação da consciência e da personalidade. A gente deixar aquele plano físico para agregar a ele a visão da nossa alma, a nossa intuição. Para que isso possa acontecer, é preciso arcar com a responsabilidade de uma busca incessante, de conhecimentos mais amplos, de sentimentos menos possessivos e de comportamento e ações mais justas. Sentimentos possessivos, comportamentos e ações mais justas. Já não temos mais o foco em nós. As ações não são mais justas para nós. As ações têm que ser mais justas de um plano mais elevado. Executar o trabalho de refletir sobre a própria realidade interior, concentrar-se silenciosamente, com a mente para o centro da consciência, invoca a universalidade necessária para dispormos de nossas energias de maneira completa e sábia, e não usarmos aquelas correspondentes à polaridade sexual atual. Sempre que nos depararmos com as coisas do cotidiano, termos em nós aquele princípio da não ação imediata, da não reação, para que a gente possa ser iluminado por esse outro plano. Então você se fecha, vai lá para o centro do seu ser, onde você consegue, onde você já estabeleceu aquele espaço que você tem contato, e aquilo transforma a sua atitude, a sua ação perante o que está acontecendo. Todos temos traços masculinos e femininos, positivos e negativos. Quando a gente reconhece que nós temos, esse já é o princípio do trabalho da união. Se eu conseguir reconhecer em mim isso, não é fácil. Nós já conseguimos o princípio. Cabe-nos procurar superar os traços negativos de ambos os sexos e desenvolver ao máximo os positivos de cada um deles. Em todos os tempos se buscou o aperfeiçoamento do homem, trabalhou-se para conseguir alcançar a harmonia. Todo esse trabalho vai fazer com que internamente estejamos em paz. Vai acabar a ansiedade, depressão, tristeza, dependência, porque a harmonia se instalou. Você equilibrou os seus
os seus desequilíbrios junto das polaridades. E isso, num plano ainda mais material, é o que causa as doenças. As maiores doenças são causadas por esses desequilíbrios. Para isso, eu sei que vocês estão falando, nossa, isso é complicado. E é complicado. E eu tentei, de um jeito mais simples, colocar isso para vocês. Mas teve um estudo, foi montada uma tabela, uma síntese de como a gente poderia trabalhar isso. Aí fica mais fácil para a gente compreender. Tá bonitinha aqui. Aqui nós temos, na primeira tabela, as características psíquicas do ser humano, ou seja, dos nossos corpos inferiores. Do lado de cá, as mentais. Lá, físico, que geram ação e emoção, e aqui as mentais. Nas masculinas, nós temos as positivas, embaixo as negativas. As femininas, a mesma coisa. Nas mentais, idem. Eles escolheram, tabularam isso desta forma. Como nós vamos trabalhar com isso? É um monte de sentimentos, de coisas que nos aturdem, que a gente se depara com isso toda hora, todo dia, todo movimento. Esse é um trabalho bastante delicado, tá? Então a gente precisa reconhecer em si os aspectos masculinos e femininos do seu sexo físico. Analise cada aspecto e observe o que tem perante eles. Você vai relembrando os acontecimentos, as coisas que você tem na sua vida. Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer a minha análise lá. Eu vou riscar ou marcar, né, quais são as minhas qualidades positivas e quais são as minhas qualidades negativas. O negócio não está aqui, eu vou ter que ir lá, né? Devia ter falado na traseira. Ah, tem aqui. Por exemplo, vamos supor que eu marque que eu tenho como qualidade minha a modéstia. Eu sou uma pessoa modesta. Eu sei que eu tenho isso em mim, então eu vou intensificar isso. Eu vou trabalhar isso de uma forma bacana, né? Eu sou modesta, já está lá no equilíbrio, tudo bem. Mas eu chego aqui e eu vejo que eu sou mesquinha. Como eu vou equilibrar isso? Porque as minhas positivas eu tenho que intensificar, tenho que trabalhar mais com elas para que elas aumentem. As negativas eu tenho que equilibrar. Onde eu vou encontrar o equilíbrio dela? Na contrária, na positiva do sexo oposto. Então eu tenho, para equilibrar a minha mesquinharia, eu tenho que trabalhar a generosidade. Para isso, para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa assim ser absolutamente sério, verdadeiro, se olhar realmente de verdade, olhar as características e dizer realmente, eu sou impaciente. Eu sou impaciente, tenho consciência disso. Vou trabalhar o quê? A paciência. Se nós fizermos essa tabela certinha e trabalharmos isso, nós vamos equilibrar muito
da nossa perdição na nossa atual vida. E é um trabalho longo, detalhado, e o que eles ensinam? Que nós devemos trabalhar um fator de cada vez. Porque isso aqui, ele mexe com o nosso psiquismo. A gente encontra resistência. Por exemplo, se você é mesquinho, você fala, não, hoje eu vou trabalhar minha mesquinharia. E você está todo imbuído nessa energia, você pode ter certeza que naquele dia você vai ser testado nisso. Aí você vai passar na rua e você vai ver aquele cara pedindo lá. Aí você vai falar assim, não, mas eu não vou dar dinheiro para ele, porque ele vai usar para droga. Continuou no padrão da mesquinharia. É para você dar dinheiro para ele? Não sei. Para. O que o senhor precisa? Eu posso lhe oferecer alguma coisa? Dinheiro eu não posso lhe dar. Posso lhe trazer um lanche? O senhor precisa de um remédio? Ficar esperto com a nossa mente para não repetir o mesmo padrão. E é difícil. Vai aparecer aquele senhorzinho lá para você comprar um lanche, aquele dia que você só tem 10 reais na carteira. Tem que dar um dinheiro para ele tomar. Não é assim não. Existe a responsabilidade. Existe a responsabilidade. Da mesma forma, a gente trabalha com a nossa mente, porque nós, com todos os estudos que nós já fizemos, a gente consegue já separar o que é sentimento e ação do que é a nossa mente. Pode ver que são itens bem mais rápidos, bem mais elétricos, que é o que vem da nossa mente. A mesma coisa. Por exemplo, eles colocam aqui a falta de lógica. Eu estou aqui, porque eu não tenho lógica nenhuma. Lógico. Eu vivo num mundo onde não existe lógica. Né? Eu sei que eu tenho que desenvolver a lógica. Eu tenho, mas eu não concordo com ela. Esse é o problema. Eu não quero ser lógica. Então a gente não pode se obrigar a isso. Se você não quer, se você ainda não está preparado para aquilo, trabalhe outra coisa. Muda. Que à medida que você desenvolver alguma dessas outras, que está amarrando a falta de lógica, vai ficar mais fácil para você trabalhar isso. E aí a gente tem o equilíbrio de todas as polaridades. De tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida melhor. Pede uma pausa. Hã? Voltando. Então, qual o nosso primeiro movimento perante aquela tabela? Observarmos todos os nossos aspectos, tanto masculino como feminino, e as polaridades dele. Porque é imprescindível ser íntegro e verdadeiro. A gente não pode mentir para a gente mesmo. Ninguém está vendo, ninguém vai bater palma. Então vamos ser verdadeiros. Vamos realmente procurar corrigir. Não justificar o próprio comportamento. Se a gente relembrar, por exemplo, se você for ver uma atitude de raiva e você for lembrar de um acontecimento do passado, normalmente isso vai aparecer, a justificativa do comportamento. Ah, mas aquele dia eu estava com raiva porque eu bati o carro, ou porque eu briguei com alguém. Não, você estava com raiva porque você tem a raiva dentro de você. Não anotar qualidades que não esteja seguro de que elas existem em você, que elas estão assimiladas.
Aquilo que você tiver dúvida, por exemplo, sou caridosa. Sou. Ah, não sei, tem dia que não, né? Então não sou. Vamos ser sinceros, então não sou. Né? Não anotar. Por que isso? Porque, como eu falei, às vezes o trabalho que você faz com uma polaridade é o que está travando a outra. Então, às vezes você trabalhando uma, você já abre a outra. Você percebe que o seu coração, que o seu interno já se transforma de uma forma bem mais acentuada. E o legal disso é exatamente isso. Você sente dentro de você as diferenças. E você começa a ver certinho quando você faz certo e quando você faz errado. Sem julgamento, só com aquele observador que está sempre com a gente. Segundo, superação dos aspectos negativos de ambas as polaridades. A superação do aspecto negativo é feita através da positiva equivalente na polaridade oposta, que foi o X que eu mostrei para vocês na tabela. Note que o aspecto negativo de uma polaridade é o oposto do positivo da outra. Superação... É o terceiro. Perceba a ausência aparente de alguma característica. Se for positiva, procure invocá-la, treiná-la e desenvolvê-la, mesmo à custa de esforço. Por exemplo, voltando lá. Vamos lá, uma característica positiva. Eu vou lá na economia. Não tenho economia. E eu não tenho mesmo. Eu não tenho. Eu não esbanjo. Para comer. Eu não tenho economia. Sabe? Esse sentido para mim não reflete. Eu acho que tem que ser o necessário. Necessário para tudo. Não o menos. Entendeu? Então, é uma coisa que eu não tenho, então eu tenho que tentar desenvolver essa economia em mim, ser mais regulada, não miserável, tá? Mas de uma forma mais... Então eu tento intensificar, porque essa potencialidade, ela existe dentro de mim, ela aparentemente eu não a conheço, porque existe alguma coisa que eu dou mais valor, que eu intensifico mais, que seria o contrário. Prodigalidade. Não sei nem o que é, mas deve ser esse o oposto, né? Pródigo, né? Achar que pode fazer tudo. Né? Porque economia a gente pensa logo em dinheiro, né? Em coisas. E não é. Então, quando a gente percebe que a gente não tem, vai trabalhando para ver por que ela não existe. Eu até agora tentei descobrir, não descobri, sempre duro. A nossa vida cotidiana traz boas oportunidades de trabalho com as polaridades, equilibrando os opostos nas mesmas ações. Como sugestão, esse exercício sugere que um dia da semana trabalhar um aspecto a ser desenvolvido. Num dia, você foca uma qualidade positiva e masculina. Num outro dia, você foca uma qualidade positiva e feminina. Você escolhe dentro daquilo que você se representa para trabalhar. Não deixa solto ou escolhe um monte que você não vai fazer, porque não é tão simples quanto parece. Agora, isso é muito importante. Quando você sentir resistência, você sentir que algum trabalho que você fez te cause um desconforto interno, não insiste com aquela polaridade. Passa para outra e tenta trabalhar essa outra e vai
deixa um tempo, aí você retorna naquela e vê como você se sente. É um trabalho, apesar de simples, ele é extremamente profundo. E a nossa intenção interna de conseguir êxito faz toda a diferença. Porque nesse momento, os nossos planos internos, os nossos corpos dos planos superiores, eles estão assim, interessadíssimos em que a gente consiga esse equilíbrio, para que a gente consiga esse contato com a nossa vida espiritual de uma forma mais intensa, que a gente consiga sentir a nossa alma, ouvir as suas indicações de uma forma muito mais clara. Então eles vão nos ajudar nisso. Basta com que a gente aspire, com que a gente tenha essa intenção sincera e pura. A intenção correta, ou seja, entende-se disposição de ajudar o próximo e não apenas o progresso egoísta, visando apenas o desenvolvimento próprio. Todo esse trabalho que nós fazemos, nós não fazemos para elevação individual. Nós não fazemos só por nós. Nós fazemos pela humanidade, pelo planeta como um todo. Porque nossas ações, cada coisa que você faz, reverbera para a humanidade e para o planeta, para os reinos. Então é um trabalho que não é coisa, eu vou fazer isso porque eu quero chegar lá na frente primeiro. Quando for o dia do julgamento lá, né, eu quero estar lá bonitinho, né, vestidinho de branco, enquanto os outros estão tudo lá, vestidinho de marrom. Enquanto não tiver todo mundo vestidinho de branco, ninguém vai a lugar nenhum. Então, vamos crescer juntos. Em Virgem não se deve desperdiçar forças, mas aprender a esperar pacientemente até que o tempo esteja pronto para a ação que já está amadurecida. Essa frase, pelo respeito ao nosso ser interno, de não desperdiçar com aquilo que a gente está percebendo que não está fluindo. Tudo na vida, tudo. Se você for fazer qualquer coisa e você percebe nisso resistência, não dá certo, não consigo, não vai para frente, muda o caminho, porque não é aquele. Não é. O universo ele não desperdiça energia, a gente é que desperdiça, insistir. Às vezes a gente percebe, lá no princípio de uma história qualquer, de um trabalho, logo no princípio você percebe, não vai dar certo. Mas você insiste, e no final existe uma decepção, uma dificuldade para ser superada. A gente sabe que os nossos corpos, todos, mas principalmente os materiais, corpo físico, emocional e mental, eles vibram numa densidade, numa frequência baixa. Então eles são densos, são pesados. À medida que sobe a vibração, esses corpos vão se tornando mais fluídicos, que é o trabalho que a gente vem executando exatamente esse. Quando nós tiramos das nossas células todas essas energias de desequilíbrios, elas se tornam mais leves. Leves não é a palavra, mas é o que dá para expressão. Elas se tornam mais leves. A nossa vibração se torna mais rápida. E nós vamos ascendendo, nós vamos evoluindo. A nossa evolução se dá assim, através da leveza que nós vamos conseguindo nos nossos corpos, nas nossas células, nos nossos elementos. E isso também é responsabilidade nossa. Quanto mais as nossas ações se sutilizam, mais a gente consegue harmonizar
E tem certas atitudes que, por exemplo, como a alimentação, a higienização e a disciplina purificam o corpo físico, algumas atitudes, elas organizam o corpo etéreo. Isso é só uma sugestão, tá? Algumas eu não coloquei nenhum tipo de explicação, porque já foram tratadas em outras aulas. A alimentação. Aquilo que entra pela nossa boca é muito importante, pois determina o padrão vibratório. Devemos ter uma alimentação condizente com a nossa aspiração. Você deve escolher alimentos de vibração suave. Alimentos que proporcionem essa leveza que a gente precisa. Além de que a alimentação é um item muito importante, porque entra na nossa responsabilidade. Cada 3 minutos morre uma pessoa de fome. A quantidade de comida que é jogada fora, o aproveitamento que nós damos para esses alimentos, o respeito por esse reino que nos fornece tudo isso. Tudo isso não parece, as pessoas não conhecem, mas faz com que o nosso corpo responda, porque todos, como nós já vimos lá atrás, todos somos um. A respiração consciente que nós já aprendemos. Outra parte importante, sono. Quando nós dormimos, é o momento que se abre a porta para o plano espiritual. Por quê? Porque o nosso cérebro, a carninha que está aqui dentro, ela é desligada. E ela, uma parte, tá? Uma parte dele é a nossa resistência a esse contato com o plano espiritual. Então, quando a gente vai dormir, prepare-se para dormir. Na hora de dormir, não é a hora de pensar na agenda do dia seguinte. Não é hora de remoer as tristezas do dia. Então, na hora de dormir, faça sua oração, faça sua prece, faça sua respiração, ouça sua música, faça aquilo que te traz elevação naquele momento. Porque é através desta vibração que você criou, é que o seu espírito, a sua alma sai e vai para lugares que tem o padrão vibratório que você tinha nesse pensamento. Se você vai dormir com uma vibração baixa, você vai para as zonas do umbral. É ali que você vai estar. Meditação, silêncio. Silêncio interno, né? Que é a cura, a regeneração, transformação, mutação. Serviço, que é o meio mais seguro de ascender. Por que é o meio mais seguro? Foi pelo que eu já expliquei lá atrás. Nós não sabemos as nossas dívidas kármicas e quando servimos de coração, equilibramos o que ficou para trás. Solidão. A solidão educa e é educado através dela. A oração, que a gente já conhece, eu já falei muito sobre ela, e a humildade, que é o estado de consciência humana que reconhece a onipotência e a onipresença da vida única e a ela se entrega. É a gente reconhecer que faz parte de um grande todo. Não somos nada de especial, fazemos parte de um grande todo. Desde os nossos corpos aqui até aquelas grandes galáxias, vamos entrando em sistemas e sistemas e sistemas para chegar à verdadeira criação. Então, ter a consciência disso não é diminuição. Cada elemento é importante, mas é apenas um elemento. Tudo isso que eu falei para vocês é um processo que vai acontecendo concomitantemente, sem que a gente perceba, nos nossos corpos
físicos, nós temos a consciência. Aspiramos os nossos corpos da alma, do espírito, vão se agregando a esse trabalho. E toda vez que a gente vai percorrer um caminho que está certo, eles estão ali, ó, vão empurrando a gente e as coisas vão acontecendo. Em um determinado momento você sente e percebe coisas diferentes em você mesmo. É o caminho, é as nossas vibrações que a gente muda. Eu mostrei essa foto para vocês, mostrando o resumo da aula passada, né? De daqueles trabalhos que eram de provas, as preparatórias. Tá? Agora eu gostaria de deixar um pensamento, uma reflexão para vocês. Nós falamos muito de polaridades, né? A ação contrária para equilibrar algum mal. Vamos pensar um pouquinho então na paixão que ele passou? No momento em que ele foi condenado e não abriu a boca, quando ele era açoitado, no momento em que na cruz, depois de ser ferido, ele pediu perdão ao Pai, porque nós não sabíamos o que fazíamos. O que será que ele estava fazendo? Qual era a grandiosidade dele nisso? Ele estava trabalhando por ele? Com certeza. Porque de Jesus, um ser encarnado, ele passou a ser um Cristo. Mas o que ele estava fazendo com uma ação tão grande? Ele estava equilibrando todos os descabidos que a humanidade já havia cometido até aquele tempo. Então, como dizem todos os evangelhos e todas as religiões, o exemplo está aí, para cima. Para que a gente entenda, legal, para quem gosta de filme ou de livro, esse filme, O Feitiço de Áquila, ele mostra bastante as polaridades. É um filme bem bacana de assistir. E quem tiver criança e gostar, o frio pode ser quente, nos dois extremos. O nosso próximo encontro será no dia 22 de setembro. Vamos trabalhar Libra, a captura do javali de Erimanto. Sim. Eu disse que aquela primeira frase teria um outro peso. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a não ver seus pés. Esse trabalho, o sexto trabalho, apoderando-se do cinturão da união, a nossa união com o amor, com Deus, com a criação, depende de um trabalho bastante intenso nosso, de mudar, de repolarizar, de equilibrar aquilo que nós mesmos construímos lá atrás. Como eu costumo dizer, um trabalho para almas valentes. Muito obrigada a todos e até o próximo trabalho. Bom trabalho mensal para nós.